agora, uma mensagem de fé para o seu coração, com o pastor Lourival Pereira. Marcos 14, 27 em diante. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é a anatomia do fracasso. Quantas pessoas sinceras que servem a Deus fracassam? E raramente esses fracassos são de uma forma súbita. Ninguém fracassa em qualquer área da vida subitamente. Quando você analisa a situação de uma pessoa e vê que ela fracassou em alguma área da sua vida, se você estudar a anatomia desse fracasso, bem com detalhes, você vai perceber que antes do fracasso aconteceram vários estágios que o levaram esta pessoa a culminar em qualquer área aquele fracasso. Nenhum exemplo revela mais claramente essa anatomia do fracasso, esses estágios que conduzem ao fracasso, que antecedem ao fracasso, do que a queda de Pedro, que negou ao Senhor. Mas a negação de Pedro não foi um ato final de um drama. Esse seu fracasso teve 7 partes que não se aplicam apenas a Pedro. Antes do Pedro fracassar a ponto de negar ao Senhor, ele cometeu 7 erros, que culminou com o fracasso. E isso acontece na vida de todos aqueles que experimentam o fracasso. Como eu sei que todos que estão aqui querem vencer e querem vitória na sua vida, preste atenção, que talvez você deseja a vitória, você quer a vitória, mas os seus passos, as suas atitudes, os capítulos da sua vida estão dizendo claramente que o que você deseja você não vai ter, porque você está fazendo exatamente como Pedro fez. Por isso Pedro fracassou. Vocês conhecem a história? Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, Satanás está te peneirando, rapaz. Toma cuidado com a tua vida. Aí Pedro disse: não, mestre, todos podem te abandonar, menos eu. Eu tenho tanto amor por ti que tenho a coragem de morrer no seu lugar. Vocês conhecem a história? Pedro negou o Senhor, negou a sua fé e fracassou de uma forma terrível. Agora, o fracasso é um ato que foi antecedido por atitudes que o conduziram a fracassar. E quais são elas? Preste atenção, se você não está escrevendo a história da sua vida na direção do fracasso. Preste atenção, você que quer tanto de Deus e quer vencer, perceba, peça a Deus que fale com você agora, que você enxergue que as suas atitudes estão completamente contrárias aos teus desejos.
Tem muita gente que deseja vencer, deseja prosperar, deseja alcançar vitórias, mas as suas atitudes estão em oposição ao seu desejo. Tudo que faz não tem nada a ver com o seu desejo. Tudo que a pessoa realiza não condiz com o seu desejo. É como alguém que quer ser médico e gazeta a aula aí direto. É como alguém que quer ter filhos abençoados e larga os meninos aí para serem cuidados, seja lá por quem. É todo aquele que deseja ter uma mulher feliz ao seu lado, uma mulher carinhosa, e ele só trata a pobre no muque. É como aquela mulher que deseja ter um casamento abençoado, mas é um pote de enjoo, ninguém aguenta a pobre. Então preste atenção, porque não adianta você querer a vitória se as suas atitudes estão completamente em oposição aos seus desejos. Pedro nos ensina a anatomia do fracasso e preste atenção. Em primeiro lugar, Pedro fracassou porque teve excesso de confiança. Primeiro passo de Pedro para a negação do Senhor foi o excesso de confiança. Apesar das repetidas advertências de Jesus, Pedro recusou-se a considerar a possibilidade do fracasso pessoal. A história está cheia de pessoas que caíram em fracassos em áreas nas quais pareciam imunes ao fracasso. As coisas poderiam ter sido diferentes se Pedro, em vez de proclamar sua lealdade, ele estivesse caído de joelhos em oração, pedindo ajuda ao Senhor. Gente, preste atenção. Confiança é muito bom, mas o excesso de confiança produz soberba no nosso coração. E é fácil notar isso. É fácil notar quando a pessoa tem essa confiança exacerbada que beira a soberba e o orgulho. Pedro diz, foi dito por Jesus a Pedro, que ele estava correndo perigo. Eu estou percebendo, Pedro, que Satanás está armando para ti. Mas eu? É você, Pedro. Eu percebo que o diabo está aprontando uma para ti. Aí Pedro disse, mas eu não pode ser os outros, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar, todos podem te deixar, mas eu estou contigo, sou capaz de morrer por ti. E foi o cara que negou. Excesso de confiança. Tem muita gente hoje convivendo com o fracasso, porque tem esse problema. Tem atitudes erradas, semeia erros, mas tem tanta confiança que no final ela dá um jeito, que acaba tendo esse excesso de confiança, e por isso tem muita gente hoje vivendo mal por causa disso. O excesso de confiança pode gerar em você falta de dependência. E deixa eu te dizer uma coisa que o mundo tenta impor para nós, e é uma tremenda mentira. O mundo tenta dizer para nós que a vida feliz e abençoada é aquela vida que você não depende de ninguém. O dia que você não depender de ninguém, você está frito. É uma bênção depender, porque quando se depende, reconhece pela humildade que você não é essa Coca-Cola toda que você está pensando. O excesso de confiança faz você tratar mal as pessoas, faz você desprezar valores, faz você abandonar riquezas que Deus te deu, deixar de cuidar de bênçãos que Deus te deu, porque você tem um excesso de confiança. Isso em todas as áreas, área familiar, área financeira, tem pessoas que estragam as bênçãos de Deus, porque tem um excesso de confiança que beira a soberba e ao orgulho. Eu dependo de vocês. Nós nos precisamos. Você precisa de pessoas, você precisa do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, do seu patrão, do seu empregado, da sua equipe. Nós nos precisamos, irmãos.
Porque a hora que a gente tem um excesso de confiança, achando que somos o tal, é aí que começa a bancarrota da nossa vida, seja em que área for. Por isso Pedro tropeçou, porque foi um cara arrogante e desprezou os seus irmãos. Foi até nojento. Não, esses aí podem te negar, mas eu não. Cuidado com isso. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e ao humilde Deus dá a sua graça, mas ao soberbo Deus rejeita. Amém, irmãos? Seja em que posição você esteja hoje, trate bem as pessoas, as que estão acima de você, as que estão abaixo de você, mas trate bem as pessoas. É impressionante quando alguém vai pedir um emprego. Qualquer coisa serve, qualquer coisa serve. Aí o cara dá qualquer coisa. Esse cara é muito mal, meu irmão. Segundo lugar, segunda etapa do fracasso de Pedro, a falta de oração. O excesso de confiança nos leva a não orarmos. Quando uma pessoa se sente autoconfiante, a oração lhe parece totalmente desnecessária, eu me garanto. A oração é uma declaração de nossa completa dependência de Deus. Ela também neutraliza as mentiras do diabo, focalizando novamente a nossa atenção no nosso Pai Celestial. Pedro, ele parou de orar. Pode ler a vida de Pedro. De vez em quando ele vivia fora do contexto da oração do Mestre. Porque quem é uma pessoa soberba, uma das atitudes que mostram claramente que você não depende de Deus é quando você não ora. Quando você passa o dia sem orar, sem dobrar os joelhos, sem clamar ao Senhor, sem conversar com Ele, essa é uma atitude clara que você se garante só. E aqui para nós, Deus diz assim, então vai só. É por isso que as pessoas vêm para Jesus mais pela dor. Porque a dor faz a pessoa cair em si, que ela não se garante sozinha. Não é para qualquer um viver uma vida sem dor. Geralmente a vida sem dor está associada a uma vida distante de Deus. Por isso eu quero te aconselhar nesta noite, jovem, senhor, senhora. Quando você não ora, quando eu não oro, nós passamos para Deus a seguinte mensagem: eu não preciso do Senhor. Eu queria lhe perguntar, quem aqui tem a consciência que precisa de Deus? Levante a sua mão. Então ore, mostre isso na prática, fale com Ele, porque essa questão que você está todo agoniado, enrolado aí, Ele tem a resposta, mas Ele só fala quem quer ouvi-lo. Deus só fala com quem o deseja ouvir. Deus não se revela a pessoas desinteressadas. Deus não mostra o caminho para quem não quer seguir. Deus te criou e me criou com livre-arbítrio. Você faz da sua vida e eu da minha, que eu quiser. Mas a hora que eu pego a minha vida e você pega a sua e diz, Deus, eu preciso de ti, é nessa hora que o céu se torna favorável na tua direção, em nome de Jesus. Terceiro estágio do fracasso de Pedro e de qualquer uma pessoa que fracassa. Ele tinha um zelo mal orientado, um zelo desequilibrado, um zelo penso por Deus e por Jesus. Quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, Pedro pegou a espada de um soldado e cortou a orelha do Malco. Ninguém toca no meu Senhor. Aí Jesus foi lá com muita educação, pegou a orelha do cara, colocou, ficou curado e disse, Pedro,